Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Descomplicando Engenharia. Eu sou a Suelen e hoje nós vamos falar sobre solos e minerais. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo que nós vamos discutir esse assunto mais a fundo. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os minerais e depois eu passo para o assunto dos solos, beleza? Bom, os minerais, eles são compostos inorgânicos que têm formação natural na Terra ou oriundos de asteroides e meteoritos, ok? O processo de formação são variados, envolvendo cristalização do magma, condensação de materiais rochosos nas camadas inferiores, modificação de minerais pré-existentes sobre condições específicas de pressão e temperatura, entre outros fatores. Ok? Um exemplo disso, pessoal, é o diamante. O diamante, ele é grafite, mas sob pressões e temperaturas específicas, né, por um longo período, ele se torna diamante. Ok? A classificação pode ser feita pela composição química, dureza e cristalização, entre outros, mas as principais são essas três. Ok? E existem dois tipos conhecidos de classificar minerais, em minerais não metais e minerais metálicos. Nos minerais metálicos, podemos encontrar ferro, manganês, cobre, ouro, prata. E nos minerais não metálicos, né, que são minerais não metais, podemos encontrar o carvão mineral, o quartzo e o rubi. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de quartzo que eu tenho, tá? Que são esses aqui são os mais brutos, digamos assim. Ó, tem esse daqui e esse daqui, tá? Esse é o branco. Aí eu tenho as pontas de quartzo, né? Que são essas daqui. Esta daqui. Tá? E tem mais uma aqui, ó. Tá? Que são as pontas de quartzo branco. Aí eu tenho os quartzos roxos, né? Que eu tenho um exemplo de quartzo roxo para vocês. Tá? Então, ele tem esse degradê de cores, tá? Ele no centro, ele se torna mais translúcido, mais branco, tá? Mas a ponta dele, tem essa coloração roxa. Aqui tem outro exemplo. Tem os verdes também. Aqui eu trouxe esse aqui é o quartzo bruto mesmo, tá, pessoal? Ele é assim, ó. Ok? E embaixo, esse daqui é a parte de fora dele, tá? Então, por fora, a rocha de quartzo, ela é assim, tá? E por dentro, ela é inteirinha assim, ok? O que que acontece? A formação dele é desse tipo de quartzo, né? Na verdade, a formação dos quartzos, ela é assim, tá? Mas esse daqui é o quartzo bruto, tá? E esse daqui são os quartzos lapidados ou os quartzos que são separados dessa crosta ali dele, tá? E existem outras rochas também que têm sua formação bem variada, né? Nós temos aqui essa aqui, que é chamada pedra de sol, tá? Entre outras, né? Então, a gente vai falar ainda mais sobre pedras mais pra frente, tá? Mas aí eu trago outros exemplos para vocês aí, ok? Os minerais, eles são recursos não renováveis, então não tem como repor esses materiais na natureza, precisa de um longo período de tempo, né? Porque a formação deles vem aí de milhões de anos, então eles não têm um recurso aí, são recursos naturais não renováveis, ok? E agora, já falando, né, puxando o assunto de solos, né, os minerais, eles a classificação deles é bem pouca, o solo tem mais classificação, né, então por isso que reduz o assunto de minerais, porque fica entre rochas e solos, né, então eles ficam entre meio ali, então
Claro, tem bastante tipos de minerais, né? Como eu falei, tem os quartos de cores diferentes, tem pedras diferentes, então tudo vai da formação delas. Mas como eu tenho poucos exemplos aqui hoje, eu trouxe esses exemplos para vocês. E a gente, como eu falei, a gente vai voltar sobre falar sobre esse assunto de minerais e se aprofundar mais um pouquinho mais nos assuntos de quartzo, ok? Quanto aos solos, né? Os solos, eles são elementos naturais formados da desagregação das partículas da rocha ou de minerais, né? De minerais, geralmente, eles se formam as areias, tá? E dependendo dos tipos de solo, formam as argilas ou o silto. A gente vai falar sobre cada uma delas, ok? E esse processo de desagregação, ele se dá pelo intemperismo. O que é o intemperismo? Então, o intemperismo, ele é o processo ou conjunto de processos combinados, químico, físico e ou biológico, de desintegração e ou degradação e decomposição de rochas causadas por agentes geológicos diversos junto à superfície da crosta terrestre, ok? A composição do solo é composto por substâncias orgânicas e inorgânicas. Nós vamos falar também sobre a composição orgânica e inorgânica do solo. O que é a composição orgânica e o que é a composição inorgânica, ok? Fatores que influenciam na formação do solo. Então, nós temos esses fatores aqui, né? Que é o clima, atividade biológica, tempo, hidrologia do local, topografia do local também, que influencia bastante. E esses fatores, agindo em conjunto, eles promovem a desintegração das partículas da rocha e, enfim, a formação do solo. E o processo de formação do solo, ele leva em conta a infiltração de água, a descompactação das partículas, entre outros fatores físicos e químicos que contribuem para a separação das partículas, e assim o solo ele vai crescendo e se formando. Quanto maior a camada, né, quanto mais extensa, né, em altura a camada de solo, mais desenvolvido esse solo é. E o solo ele é classificado principalmente em 3 formas. Quanto à textura, né, do solo, quanto à presença de argila ou areia e quanto à formação. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas classificações, ok? Bom, nós temos aqui, primeiramente, vamos falar sobre a classificação do solo quanto à presença de areia ou argila. Solos que apresentam muita areia são considerados solos arenosos, né? Então, eles são mais secos, têm menos umidade, né? E geralmente são encontrados aí em regiões bem áridas, ok? Os solos argilosos, né, que tem a presença de muita argila, são os solos mais compactos, né, diferentemente dos solos arenosos, que é um solo mais solto, né? Os solos argilosos, então, eles são mais compactos e eles têm bastante umidade. Por que eles têm bastante umidade? Porque como as partículas de argila são bem menores que as partículas de areia, elas retêm essa umidade, elas retêm água, né? A infiltração por esse solo, ele é mais lento, então ele retém água, diferentemente do solo arenoso, que devido às partículas serem maiores, ele acaba sendo um solo mais drenante, digamos assim. A água ela consegue passar com mais facilidade por ele do que em solos argilosos, ok? Aí falando um pouquinho sobre a classificação quanto à formação, né? O solo ele pode ser classificado quanto ao tipo de formação dele, né? Nesse caso, são 3 tipos: solos residuais, os solos transportados e os solos coluvionários. Falando um pouquinho dos solos transportados. Solos transportados, eles são solos que são levados até o local de deposição deles por algum agente físico, tá? Pode ser vento, né? Então, o vento ele vai desgastando a rocha e levando esse solo até onde ele é depositado. Pode ser pela água, né, da chuva, né, que desgasta a rocha e é carregado pela água até os locais aí de deposição dele. Os solos residuais são solos que se formam no próprio local da rocha-mãe, né? A gente já falou dos tipos de rocha. Então, a rocha-mãe é a rocha que dá origem aos solos, é dela que vem se desgastando
e conforme o solo vai crescendo, digamos assim, ele vai ganhando outras características. Os solos mais próximos da rocha-mãe ainda contêm características dela, e os solos que estão mais na superfície já são solos que perderam as características da sua formação, ok? Mas, enfim, os solos residuais, eles são solos de origem no próprio local, né, da rocha-mãe, e eles permanecem ali, eles não são transportados para outros locais por vento, ou por chuva, ou, né, por algum outro fator, ok? Eles permanecem no local da decomposição, ok? E os solos fluvionários, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, tá? Uma imagem aqui para vocês. Esses são os solos fluvionários, eles são solos que se formam pela ação da gravidade, tá? Ou seja, nas chapadas, né, que é a imagem que eu coloquei aqui, é esse solo que fica na parte de baixo, ou seja, ele vem desgastando e ele fica depositado na parte de baixo ali das chapadas, ok? Então, esses são exemplos de solos fluvionários. Quanto à composição dos solos, os solos, a composição dele não é precisa. O solo tem uma composição muito variável, porque tudo vai depender do tipo de solo que nós estamos tratando. Solos argilosos são diferentes de solos arenosos. Também tem a diferenciação da formação deles, sol, clima, vento, organismos vivos presentes. Então, até o mesmo clima diferencia bastante aí a composição do solo. Mas, no geral, o solo é composto aí por 45% de minerais, de elementos minerais, 5% de matéria orgânica, 25% de ar e 25% de água, tá? Então, essa é a composição do solo. 45% de elementos minerais, que é a parte inorgânica do solo, 5% de matéria orgânica, 25% de água e 25% de ar. Então, o solo ele tem 3 fases. A fase sólida, que são os materiais orgânicos e inorgânicos, né? A fase líquida, que são os 25% de água, e a fase gasosa, que é os 25% de ar aí no solo, ok? Agora, vamos falar um pouquinho o que é o inorgânico, o que é essa parte orgânica, né? Inorgânico são formados pelos minerais, não tem como se decompor mais, tá? E os materiais orgânicos, que são 5% de matéria orgânica aí presente no solo, oriunda de decomposição de animais, folhas, vegetais. Então, essa decomposição aí que acaba gerando 5% de matéria orgânica, ok? Eu vou colocar uma imagem para vocês aqui e vou explicar para vocês, então, as camadas aí do solo. Então, aqui, aí na superfície, vocês veem que tem um gramado, tem árvores plantadas, mas essa vegetação, ela é plantada no humus, tá? Que é um material bem rico em matéria orgânica. A coloração dele mesmo já diz que ele tem matéria orgânica, porque ele é um solo mais escuro. O solo, a terra mais escura, ela tem um cheiro específico, né? Que uma característica do humus, tá? Do material orgânico presente no solo. Então, o odor, a coloração, a cor mais escura, ela é característica do humus, ok? O solo superficial ali logo abaixo, né, em cor marrom, tá? Nós temos ali então o solo superficial, que é abaixo do humus. Depois do solo superficial nós temos o subsolo, né, uma cor mais clara. A rocha fragmentada, em amarelinho, e a rocha matriz ou rocha mãe, ok? Então, a rocha fragmentada, ela é a rocha mãe, que sofreu aí a fragmentação. O subsolo foi formado pela degradação, né, a decomposição aí da rocha fragmentada. O solo superficial foi
a desintegração do subsolo, e o humus é a composição final aí do solo superficial, mais matéria orgânica, água e ar, tá? Então, essa camada de humus, ela é uma camada de solo mais solta, o solo superficial um pouquinho mais compacto, o subsolo mais compacto ainda. A rocha fragmentada, ela é um solo compacto com apenas alguns fragmentos ali, né? Algumas fissuras na rocha. E a rocha matriz, ela é a rocha que não tem fissura, é a rocha que não tem, que ela é inteira. Existem 13 tipos de classificação de solo, mas no Brasil são 3 principais: o latossolo, o argilossolo e o neossolo. Okay? Eu vou deixar listado para vocês aqui na imagem, tá? Que tá aparecendo para vocês aqui agora, as 13 classificações, tá? Então, se vocês têm as 13 classificações dos solos aí, tá? Vocês podem tirar o nome dessa lista e procurar, né, para ir mais a fundo aí na pesquisa com relação aos tipos de solo. O solo é aproveitado para diversas atividades econômicas, como a exploração de recursos minerais e energéticos, dele que retiramos os materiais, as rochas e minérios usados no dia a dia e que serve de matéria-prima para atividade industrial, inclusive para a construção civil, né? Nós temos aí areia, a pedra habilitada, então são materiais que a gente utiliza bastante aí na construção civil. Os minerais, tá, pessoal, eles são mais utilizados para decoração, tá? Por eles terem essa aparência vítrea, né? Parece um vidro, eles são usados mais para decoração, ok? Principalmente porque eles têm uma aparência, né, mais estética, né? Então, são materiais aí que predomina aí a questão da decoração, né? Então, aqui tem outro, mostrando novamente para vocês, eles ficam mais na parte de decoração do que na parte realmente da construção civil. A areia, por exemplo, ela vai ser misturada ao concreto, né? Ali, formar o concreto para ser utilizado aí na construção civil, né? Então, claro, tem as areias coloridas, que também servem para decoração, alguns outros tipos de rocha, como a gente falou no vídeo anterior, né? Mas os solos, né? Não entendam apenas como os solos que contêm argila, tá? A terra mesmo, mesmo porque a areia também é um tipo de solo, né? Então, os solos, eles são a base aí para retirada de minerais e recursos para a construção civil também, ok? Dele pode ser feito a telha, cerâmica, o concreto, tijolo, cimento, granito, mármore. Então, existem vários tipos aí de minerais, solos e rochas que a gente utiliza na construção civil. Ok, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? E comenta aqui embaixo que assunto que você gostaria que eu trouxesse, né, pra gente discutir aqui. Outra coisa, antes que eu esqueça, né, curta, compartilhe o vídeo, claro, né, ative o sininho para as notificações, né, para você acabar recebendo aí as atualizações. Bom, pessoal, o assunto que eu queria trazer para vocês aqui, antes de terminar o vídeo, é que vamos iniciar uma série chamada Série Engenharia de Sucesso, tá? Onde eu vou trazer para vocês aqui assuntos sobre a engenharia pós a formação, tá? Quais são as dificuldades que a gente encontra na pós-formação, né? Após a gente concluir o curso e entrar no mercado de trabalho, quais são as dificuldades que a gente encontra aí para se inserir no mercado de trabalho e outras preocupações que nós vamos tendo com relação a alinhar o que a gente aprendeu no curso
com o mercado de trabalho. Como está a nossa preparação? Será que a nossa preparação está legal? Será que a gente precisa melhorar em alguma coisa? Por onde a gente começa? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns assuntos. A gente vai discutir isso aqui de uma forma bem legal, bem dinâmica. E espero que vocês gostem e acompanhem também. Eu fico por aqui. Até mais, pessoal!